Você é uma daquelas pessoas que curte uma boa série ou um bom filme que te levam a refletir sobre várias questões importantes da existência, que te trazem assim o que alguns chamam de brisa filosófica? Pois é, o papo é sobre uma série incrível da Netflix que foi lançada no final do mês de abril, uma série chamada The Midnight Gospel. Solta a vinheta. A Netflix lançou mais precisamente no dia 20 de abril a série chamada The Midnight Gospel, um desenho para adultos criado por Pendleton Ward, criador de Hora de Aventura, e Duncan Trussell. Diga-se de passagem, os episódios, total de 8 dessa temporada da animação, tem como inspiração um podcast criado pelo Trussell, chamado Duncan Trussell Family Hour. E é justamente em cima desse podcast do Trussell que nós temos o Spacecast. É uma espécie de podcast espacial que é do protagonista, o Clancy. O Clancy, ele utiliza uma espécie de simulador onde ele pode visitar planetas e realidades diferentes, onde ele vai chegar naquele determinado planeta com uma aparência sempre muito excêntrica, exótica, e ao chegar naquele determinado lugar, ele vai começar um bate-papo com alguém que vai trazer uma reflexão e uma troca de ideias, diga-se de passagem, muito profunda. Nesse papo, eu não quero lançar maiores spoilers, justamente para instigar você a ter as suas próprias impressões sobre a série. De qualquer forma, eu vou trazer para você as minhas impressões principais que vão gerar aquele gás, aquele ânimo, aquela vontade de conhecer a série. De cara, a gente tem também aquela percepção, por se tratar de um desenho, de que de repente não vai trazer pra gente, não vai agregar pra gente nenhum tipo de conhecimento, não vai ser uma experiência edificante parar na frente da televisão ou com o celular na mão para poder assistir. Mas, vamos lá, particularmente trago uma experiência, principalmente por causa de séries como BoJack Horseman e As Aventuras de Rick e Morty, que o fato de ser um desenho e de estar numa plataforma de streaming não significa dizer que aquele conteúdo ele é um conteúdo besteirol, muito pelo contrário. Em BoJack, por exemplo, nós temos boas doses de reflexões que muitas vezes se encaminham, evidentemente, para o pessimismo. Em Rick e Morty, a gente tem muito absurdo e muita ciência de uma forma bem louca, às vezes, na maioria das vezes, nonsense, mas a gente sabe que a pegada desses desenhos é uma pegada adulta. Tanto que a classificação de The Midnight Gospel é uma classificação 18 anos. Por quê? Porque, como eu falei, a estética do desenho é uma estética aparentemente infantil, mas é só numa primeira impressão, porque toda aquela psicodelia e aqueles personagens aparentemente dóceis, eles vão interagindo num cenário que muitas vezes é caótico, onde aparece uma violência extrema, onde aparece um apocalipse zumbi, por exemplo, onde aparecem mortes sucessivas, enfim. O fato é que a estética ela é um tanto quanto onírica, surreal, dentro dessa pegada que muitos vão trazer do multiverso, e tem muita gente que às vezes se confunde, porque os diálogos eles são muito perturbadores, porque vão falar de morte, vão falar de meditação, de perdão, de cristianismo, de budismo, de verdade, de sentido da vida, de niilismo, e também sobre substâncias lícitas e ilícitas. E toda essa discussão, ela muitas vezes ela acontece numa cena muito frenética de mortes e, enfim, uma série de outras coisas que eu não quero mandar spoiler. Mas o fato é que a série foi construída, como eu falei no começo, em cima desse podcast, e sempre nesse podcast você tem uma pessoa
pessoa que é uma referência por ter muito estudo numa determinada área, ou por ter muita vivência numa determinada área, como meditação, ou como hinduísmo e budismo, e essa pessoa ela vai ali num bate-papo compartilhando as suas principais reflexões e as suas principais, vamos dizer assim, ideias que podem contribuir com o desenvolvimento pessoal de alguém. Eu tinha visto no Twitter, e como eu gosto das aventuras de Rick e Morty, a princípio eu fiquei meio pé da vida quando disseram: ah, você pode estar relacionando The Midnight Gospel com Rick e Morty, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, The Midnight Gospel vai superar as suas expectativas. Longe de mim querer comparar, mas já comparando, a proposta de Rick e Morty é uma, a proposta de The Midnight Gospel é outra. Eu diria inclusive que o apelo de The Midnight Gospel é um apelo até mais adulto, muito mais reflexivo, muito mais profundo. O humor, ele é muito sutil, ele é muito leve. E quando termina, e o massa de assistir The Midnight Gospel é que os episódios eles vão ali de 20 a 25 minutos, então quando você vê, você já maratonou a primeira temporada inteira. Mas quando termina um episódio, você tá assim, velho, tipo, procurando os seus conceitos, procurando as suas próprias ideias, porque, como eu falei, de uma forma muito sutil e de uma forma muito leve, o desenho ele vai desconstruindo muita coisa que a gente carrega. Posso garantir que eu consegui tirar no mínimo uma grande lição para minha vida de cada episódio. Isso pode gerar um outro papo, mas esse papo aqui é um papo, como eu falei, para instigar você a procurar a série. Então fica aí a recomendação para você procurar na Netflix a série. Você vai ver essa explosão onírica, surreal, existencialista aparecendo na sua tela. Você vai ver diálogos que vão confrontar você com boa parte dos seus princípios, com boa parte de algumas das verdades que você carrega consigo, e essa dose criativa de senso crítico, ela é tudo que a gente precisa para poder buscar mais autoconhecimento e, de certa forma, avançar em algumas coisas que a gente precisa evoluir. Então fica aí a recomendação. Quero, inclusive, convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito a inscrição. Deixa aí o teu like. É muito importante que você se inscreva e que você curta o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Compartilha aí com os teus amigos, com as tuas amigas que curtem BoJack, curtem Rick e Morty, que curtem essa pegada de série com uma certa reflexão. E deixa o teu comentário aí, de repente você assistiu a série e tem uma observação legal para jogar aqui. Se for jogar spoiler, você coloca no começo do seu comentário que é spoiler, beleza? E ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.